Bem-vindos a mais um Pode Para Rafael, eu sou a deusa do sol. Eu sei que no programa passado eu fui polêmica e hoje eu vou ser de novo. Continuando aqui o nosso programa hoje falando sobre autorresponsabilidade, poder pessoal. Eu quero trazer aqui alguns conceitos, né, pra gente não cair no viés da culpa. Quando nós nos encontramos em alguma situação, às vezes não tão agradável, eu sei que é difícil ver que algum padrão em nós nos levou àquela situação. E no conceito social em que vivemos, de um modo geral, é muito mais fácil a gente entrar em padrões de vitimização e de culpar o próximo, culpar o outro, culpar o sistema, culpar o que for, pelo nosso problema. A verdade é que a autorresponsabilidade é uma chave muito poderosa, porque a partir do momento que a gente assume esse lugar, é quando a gente realmente pode fazer algo para mudar a nossa vida. Então, a autorresponsabilidade não é fácil, realmente não é gostoso. Não, dizem que remédio bom é remédio amargo, né? Eu diria que a autorresponsabilidade é isso. E só assim a gente consegue mudar, né, os padrões, mudar a realidade de onde nós estamos inseridos. Esse lugar vem de uma força interna, né, desse movimento de você querer sair do buraco, né? Quantas histórias a gente não ouve de situações realmente muito difíceis, pesadas, né, de abuso mesmo, que a gente ouve que a gente denuncia, a gente tenta ajudar o próximo e o próximo defende o seu abusador por N motivos, né? Mas quando essa chave vira na cabeça da pessoa, é a hora que realmente ela consegue sair de onde ela tá e muda a vida e tudo mais, o mais difícil que seja. Isso é esse poder pessoal, né? Esse poder de traçar os limites do que você aceita e do que você não aceita. O poder de traçar o limite de quem você aceita na sua vida, quem você quer fora da sua vida. E esses limites, eles podem englobar muita coisa. Do que você aceita como relacionamento, do que você aceita como amizade, do que você aceita com você mesmo. Eu sei que com nós mesmos a gente tende a passar pano, né, pra gente. Mas quando a gente começa a olhar nossas atitudes, nossos padrões, que a gente vê que a gente não é tão alecrim dourado, a gente começa a melhorar, né? E, como eu disse no programa passado, o poder da sombra é que a gente não coloque mais o nosso poder pessoal na mão de outra pessoa. A gente não mais virar capacho, não mais entrar em relações com pessoas que não são boas para nós, né? E esse lugar da culpa, né? Eu tenho uma visão de que a culpa é quando a gente se auto-julga muito, em que a gente veste o santo manto sofredor, pega o chicotinho e bate nas nossas costas. Isso é uma forma da gente manifestar a culpa que é péssima, 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 péssima. E eu tenho uma visão muito particular de que culpa é quando você faz algo errado, sabendo que está fazendo errado. Isso é uma visão minha muito particular. Então, quando a gente se culpa por algo, no geral, a gente está nesse lugar do santo manto sofredor, né? E aí, como eu disse para vocês, com os seres encantados, né? Principalmente com os elfos, que eles entram nesse lugar da luz da sombra como algo a se descobrir, a se conquistar dentro de si. A gente tem que lembrar que no contexto de alma, para a alma, esse bom e mal, ele não existe. O que existe é a experiência. E assim como para as fadas, que são um pouco mais duras com isso, né? Em que elas têm esse lugar da luz e sombra muito equilibrado, muito em harmonia com elas mesmas, é muito verdadeiro para elas. Elas têm isso do tipo, tá,
é o meu poder e eu faço o que eu quiser com isso, ou então ela tem uma visão de aconteceu X coisa, o que eu faço com isso que aconteceu, né? Então, o nosso lugar de entender nossos padrões, assumir a responsabilidade, para a gente não usar o santo manto sofredor da culpa e da vitimização, é entender as consequências dos nossos atos, as consequências das nossas escolhas no dia a dia, desde o menorzinho até o maior, até a maior atitude. E isso é difícil pra caramba, porque requer um trabalho psicológico grande, requer um trabalho de autoconhecimento grande, requer uma maturidade muito grande, entender esse lugar, e é difícil mesmo. Eu não falo aqui para apontar o dedo na cara de ninguém, não. E para dizer que você é culpado de X coisa que aconteceu na sua vida. Que você é culpado de ter nascido em tal lugar. Não existe essa culpa. Existem escolhas, e é difícil a gente falar sobre isso, é difícil aceitar ouvir isso. Existem escolhas a serem feitas. Porque, como eu disse no programa passado, até mesmo a sua família você escolhe, né? E essa lei do livre-arbítrio, ela é tão respeitada que em qualquer momento do seu nascimento você pode abrir mão e não querer encarnar mais, e a espiritualidade vai te respeitar por não querer encarnar mais aquela família, não querer mais viver essa experiência. E a partir da hora que a gente toma consciência disso, que a gente conhece o mundo espiritual, que a gente se conhece, conhece os nossos atos, a gente para de botar o outro como responsável pela nossa vida. É esse o lugar, né, de você assumir a sua própria vida e a sua vida mudar. E isso é o poder pessoal, isso é a soberania. Eu gosto de ver a soberania muito como esse lugar de que a gente coloca um lindo salto alto, né? As mulheres vão me entender bem agora. A gente coloca um lindo salto alto. E esse salto alto, ele dói, ele incomoda. Às vezes a gente tem que colocar ali os esparadrapo para proteger nosso pé. E a gente tem que saber por onde a gente anda. Você tá com um salto alto lindo, você não vai andar no barro. Você não vai andar na brita, afundar o seu salto. Você não vai andar na areia, você não vai andar num lugar que quebre o seu salto. Você tem que saber por onde anda para você ali usar a sua soberania de uma forma bonita. Você tem que acostumar com aquele sapato, entender que às vezes ele dói. Porque quando a gente trata de soberania, que é uma das maiores magias dos seres encantados, né? Essa conquista de si, esse profundo conhecimento de si mesmo. Quando a gente usa a coroa da soberania, a gente tem que entender que a gente vai usar a nossa luz tanto quanto a nossa sombra. A gente não vai mais esconder quem a gente é. A gente vai ser um ser autêntico e que inevitavelmente vai atrair olhares, vai atrair atenção do jeito bom ou do jeito ruim, porque na hora que você manifestar o seu ser por inteiro, a sua luz incomoda o outro, a sua sombra também incomoda o outro, ou então a gente pode olhar a sua luz, admirar a sua luz, ou admirar o seu poder de estar ligado com a sua sombra e usando-a de uma forma saudável. São tantas formas, né? Mas entender que esse lugar, desse salto alto, ele não vai ser 100% confortável e tá tudo bem. Por isso que esse lugar das fadas, ele é muito associado às árvores que têm espinhos, né? Na mitologia celta associada ali ao espinheiro branco e outras árvores também, mas principalmente ao espinheiro branco, que é uma árvore espinhosa. Por isso que às vezes é difícil lidar com as fadas. Porque esse poder da soberania é esse lugar de integração, luz e sombra, de aprender a botar limite. E a verdade é que nós somos muito mimados. A gente não gosta de ouvir um não. A gente não gosta que as coisas não aconteçam do nosso jeito na hora que a gente quer. E a nossa sombra, que foi ignorada, ela vai fazer de tudo para vir à tona nessas horas. Se você não ouvir a sua sombra, seus padrões vão se manifestar, sendo eles para te defender, sendo eles para simplesmente se rebelar, para mostrar um sentimento que estava ali dentro guardado e você não estava dando atenção, para mostrar sua raiva reprimida, né? E é muito importante a gente ter esse conhecimento desse lugar, não só pelo autoconhecimento dos nossos padrões,
de como agir no dia a dia, de como melhorar nossa vida, de como melhorar nossas relações, mas pra gente entender o tipo de relacionamento que a gente atrai para nossa vida. Porque quando a gente não tá consciente das nossas sombras, a gente acaba atraindo relacionamentos ruins, sendo amorosos, sendo de amizade, tudo. A gente acaba repetindo padrões dos nossos de pais, né, que foram disfuncionais. A gente acaba sendo uma pessoa tóxica, né? E eu falo isso aqui, gente, com muita propriedade, porque eu era a pessoa tóxica, muito tóxica, eu repetia muito os padrões narcisistas da minha criação. Acontecia, né, esse lugar bastante. Eu projetava toda a minha luz na outra pessoa, porque eu ignorava esse lugar também de mim. Então o outro sempre era melhor, o outro era aquilo, o outro era aquilo outro, e eu não enxergava a minha capacidade de também ser aquela luz toda. A gente faz essa projeção quando a gente está ligado com a nossa luz e sombra interior. Acaba que a gente vive nesse lugar de inferioridade e comparatividade. A gente também vai acabar entrando nesse lugar, não só mental, emocional, mas espiritual, né? Quando a gente não está consciente das nossas sombras, das nossas atitudes, a gente pode acabar atraindo muitos obsessores, a gente pode acabar atraindo energias de vampirismo, ali os miasmas, os padrões mentais, eles vão ficar impressos nos nossos corpos sutis também. Deixa eu só trocar aqui essa câmera de lado, senão a gente vai ficar tendo a luz do sol o tempo todo, né? Assim acho que tá bom. Então, por exemplo, nessa época em que eu não era muito consciente das minhas sombras, das minhas luzes, enfim, em que eu vivia um relacionamento tóxico comigo mesma, um relacionamento tóxico amoroso, um trabalho péssimo, tudo era péssimo, tudo era péssimo. A casa onde eu vivia muito era cheia de obsessores. E aí quando vinha minha raiva, eu explodia de um jeito que o que tivesse na minha mão, eu tacava na frente. A sorte que nunca tinha uma faca. Porque chegou uma época que eu comecei a realmente partir pra agressão, né? E aquilo, assim, era muito involuntário. Chegava uma hora que eu piscava, eu não conseguia ver o que eu tinha feito, sabe? Então eu via, depois eu comecei a ver que tinha influência ali naquelas atitudes. Então a gente começa a ser rodeado por energias que vão influenciar nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas ações. E aí começa a ter hábitos, falar palavras, tudo que acabam virando atrocidades. Então não tem como você estar no lar, numa casa, no emprego, em que tem muita briga, que tem violência de todas as formas, e você tá ali tentando levar a vibração, tá ali tentando fazer tal coisa, não tem como, a casa tá lotada, já tá empesteada de sujeira astral, de seres ali que estão tentando viver daquela energia o tempo todo, de seres que estão ali se alimentando daquilo, eles não querem que aquilo acabe, porque eles vivem daquilo. Então a gente vai ter muito pesadelo, né, por exemplo, né, aí começa a vir nas nossas atitudes, você vai alimentando ali o monstro, né? Então é muito importante a gente ter esse lugar do poder pessoal, não só das nossas relações, do tipo de pessoas que aparecem na nossa vida, pra a gente também não acertar migalhas do outro, inclusive até questões de trabalho, de valores, de quanto você vai cobrar, tudo mais, para você não cair nesse lugar de se desvalorizar, né? E a ponto também de entrar nesses lugares de você botar limites às questões espirituais. Porque nós somos tão responsáveis por isso também, pela energia que nós vibramos, a nossa manutenção da saúde energética. Sabe, tipo, aquela história, se você deixar a porta aberta, o ladrão entra. Então, a mesma coisa na sua casa com o obsessor. O obsessor, ele vai estar na sua casa, ele está ali com você, porque ele tem afinidade com você em algum lugar. Em alguma coisa ele tem ressonância ali. Então, é uma casa que às vezes não tem proteção mágica, que não é cuidado espiritualmente, né? Então, você também, a sua energia, como que tá. Então, olhar nossas sombras não é só um trabalho psicológico, emocional, ele também é espiritual.
E, e eu acho que esse lugar da autorresponsabilidade, ele é difícil de lidar, até mesmo que para eu vir falar para vocês foi difícil conseguir trazer isso de uma forma aqui que eu não me sentisse que eu estava sendo cruel, porque eu sei que as pessoas não gostam desse tema e as pessoas, no modo geral, não gostam de olhar para si e se colocar do tipo, eu sou responsável pelo que está ao meu redor, sendo bom, sendo ruim. E trabalho de sombras não é doce. O trabalho desse lugar, ele é desconfortável mesmo. Para você ser soberana, para você virar uma rainha, um rei, quanto você tem que batalhar para isso? Sabe, para você vestir a sua coroa do merecimento, para você se sentir merecedora, assim, sabe? Aquilo que às vezes a gente recebe muito de mão dada, parece que não tem um gostinho da conquista, né? Então, pra gente estar nesse lugar de soberania, a gente não pode ser covarde, como já dizia o guardião do caldeirão da soberania em Anum. É um caldeirão ali que realmente ele te dá comida a vida inteira, mas você tem que estar disposto, né, a enfrentar ali o que o caldeirão te propõe. E é isso, é esse lugar que as fadas trazem, né? Tipo, elas são flores, elas também são espinhos. Como você vai lidar com isso? Como você vai segurar essa planta? Como você segura uma rosa sem se espetar? E aí, se você se espetar na rosa, você vai culpar ela? Pra ela ser como ela é? Ou você vai pegar ela com mais cuidado? Vai pegar ela com uma luva? Você vai entender ali também como ela funciona? Por isso que a rosa também tem esse lugar muito da autoestima, né? Poder pessoal, gente, não é só a gente se arrumar, se maquiar, tá ali bonita, tudo mais. Isso faz parte, né? Isso é uma expressão da nossa estima. Mas eu tenho esse lugar de que poder pessoal é principalmente esse poder das nossas escolhas. Tanto que tem um conto arturiano do cavaleiro. Já surgiu o nome. Era o cavaleiro mais nobre de todos. Que ele vai casar com uma moça, né? Arthur foi na floresta enfrentar um desafio. E o desafio era Arthur responder o que as mulheres mais querem. E aí apareceu a moça, que fugiu o nome, desculpa gente, fugiu o nome. E ela era muito feia, muito feia, muito feia, muito feia. E ela falava pra Arthur, eu te ajudo, mas você vai ter que fazer algo em troca pra mim. Eu vou casar com o seu cavaleiro mais leal, mais bondoso, o melhor de todos. Acho que era Percival, o cavaleiro. E aí ela falou pra ele o que as mulheres mais querem é a soberania. E aí, Arthur respondeu, ganhou o desafio e tinha que cumprir a promessa. E ele tava todo sentido, né, de que Percival ia casar com um monstro, que era horrorosa, que não sei o quê. Ele chegou no dia do casamento, apareceu uma moça linda. Casaram. E ela falou pra ele, olha, fulano, eu de dia sou de um jeito, à noite eu sou de outra. Bem Fiona, né? De dia sou de um jeito, à noite eu sou de outra. E agora que eu casei com você, você tem poder de dizer qual noiva você quer. O que você escolher, eu vou acatar e você assim pra sempre. E aí ele, muito bondoso, muito leal, assim, muito honrado, falou, não, eu quero que você escolha o que você quer ser pra você. E aí, na hora que ele fez isso, ele libertou ela da maldição que ela sofria. Porque ele deu pra ela a soberania que ela tanto queria. Então, esse lugar da autorresponsabilidade, da escolha, é quando a gente realmente tem a chave pra mudar a nossa vida. Pra mudar nossos caminhos. Quando a gente vai fazer uma magia com Hecate, por exemplo, na encruzilhada, a gente leva uma chave pra mudar nossos caminhos. Esse é um dos maiores poderes, maiores magias encantadas que você pode ter na sua vida. É uma das maiores magias que você pode aprender com seres encantados. Um ser encantado jamais vai fingir ser algo que ele não é. E assim também deveria ser. No mundo em que a gente está vivendo de aparências, de pedaços de vida sendo divulgado no Instagram, sermos nós mesmos é a nossa maior jornada, é a nossa maior conquista.
E nós não devemos nos diminuir para caber em algum molde, sabe? Para fingir que eu não tenho esse lado sombra, que eu sou perfeita, que eu sou sempre gratiluz, sempre tá tudo bem, sempre aquilo, minha frequência alta, aquilo outro. Isso não existe. Nunca vai existir. Desconfiem de quem é assim sempre. De quem às vezes não fala de coisas difíceis, de gestos, porque faz parte da nossa vida. Sabe? Em algum momento da nossa jornada kármica, a gente vai ter que encarar a nossa maior luz e a nossa maior sombra. Então a gente tem que estar preparado, tem que estar maduro, tem que estar nessa hora, tem que estar forte, firme. Então se você se sente aí firme e forte para poder encarar a sua sombra também, te convido a fazer a leitura das suas sombras, seu mapa das sombras, para você se conhecer sem máscaras. E a partir daí você ter uma chave que realmente vai mudar a sua vida. Não tenha medo de expressar quem você é. Obviamente com ética. Não se sinta culpado pelo que aconteceu na sua vida. Pense agora em como usar isso para mudar a sua realidade. Em como você pode ter essa chave de virada de vida, para sair de onde você tá, para mudar o que você quiser, sabe, para qualquer coisa. Pense que o poder, ele sempre vai estar na sua mão, é só você dar esse clique, de você assumir esse lugar, assumir esse poder da sua vida ser realmente sua, das coisas começarem a acontecer. Quando eu falo para vocês que eu larguei tudo para trás, né, anos atrás, em que eu resolvi largar emprego, cidade, relacionamento, tudo, eu era a pessoa extremamente tóxica e eu larguei tudo para poder construir a pessoa que eu sou hoje. E a minha vida mudou absurdamente, meu trabalho mudou muito, meu financeiro mudou muito, os tipos de relacionamento que eu vivo hoje, a minha ansiedade, minha paciência, minha raiva, tudo mudou muito. E eu acho muito libertador, opinião muito pessoal, eu acho muito libertador esse lugar de eu poder escolher, né, com quem que eu quero compartilhar minha vida, de entender que o que acontece ao redor sou eu que estou moldando minha realidade, e entender esses limites do que é meu, do que é do outro. Esse é um trabalho diário de autoconhecimento, de entender até onde eu posso ir, até onde me é permitido, até onde cabe a mim mudar essa chave interior. Não vista o santo manto sofredor. Isso só prejudica a si mesma. Tenha força, ao menos para virar a chave e para pedir ajuda quando precisa de ajuda. Nós não estamos aqui para fazer nada sozinhos. A natureza não faz nada sozinha, nós também não. E você não precisa fazer tudo sozinha. Você não precisa ser perfeita. Você não precisa dar conta de tudo. Você só precisa ter a coragem, ter esse poder de colocar a sua vida na sua mão e virar a chave para o que você quiser. A partir daí, a magia acontece. As pessoas aparecem, as oportunidades aparecem, tudo acontece. Para quem quiser esse trabalho, né, de soberania, a gente tem uma alquimia, a Celeste Plum, que é uma alquimia de soberania, de integração, luz e sombra. E a gente tem também um mapa de autoconhecimento bem profundo, que é o mapa kármico, que é o mapa da sua alma, dos seus acordos, do que você vai fazer aqui, enfim, bastante legal. Tenha essa chave na sua mão e mude a sua vida para sempre. É isso, gente. Até a próxima.